Você tem desejo, vontade de ouvir a voz de Deus? Você sabe como ouvir a voz de Deus? Você sabe a importância do silêncio para ouvir a voz de Deus? Se não pararmos para silenciar as vozes externas e até vozes internas mesmo, para ouvirmos a voz do Senhor, para discernir a voz do Senhor, será meio que impossível ouvir a voz de Deus. E se não ouvirmos a voz de Deus, como que nós iremos praticar a vontade do Senhor? Como que nós iremos viver a vontade do Senhor? Como que nós iremos saber qual que é a vontade de Deus para nós? Se nós não estamos ouvindo a voz dele, como que nós estaremos debaixo do direcionamento dele? Se nós não estamos ouvindo a direção dele. Isso é muito importante a gente entender. Se não ouvirmos a voz do Senhor, não faremos a vontade dele, porque não estamos ouvindo. Entende? E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Sobre a importância de silenciarmos as vozes do mundo, as vozes internas, as vozes externas, para ouvirmos a voz do Senhor. E para iniciarmos essa conversa, pega a sua Bíblia e abra comigo lá em Salmos 62, porque a Bíblia é a palavra de Deus e nós vamos ouvir o que Deus fala para nós sobre o silêncio. No Salmo 62, eu quero estar abordando com você o versículo 1 e o versículo 5, que diz bem assim no versículo 1: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Essa é a parte A desse versículo. Na parte B diz: dele vem a minha salvação. No versículo 5 diz: somente em Deus, ó minha alma, espere silenciosa. Essa parte A parte B diz: porque dele vem a minha esperança. E eu vou ler para vocês aqui a nota de rodapé dessa minha Bíblia de estudo, que diz bem assim: vivemos num mundo barulhento, cheio de ruídos. Nossa mente, nosso coração e nossa alma quase não conseguem distinguir a nossa própria voz, muito menos a voz mansa e sussurrante de Deus. Silêncio se tornou algo esquisito, um erro, um problema, uma lacuna a ser preenchido com algum som. O quanto carecemos de silêncio. Apenas no silêncio conseguimos ouvir o coração do outro, ouvir nosso próprio coração, ouvir o coração de Deus. No silêncio temos a chance de recuperar a capacidade de ouvir a voz de Deus e a nossa. Eu poderia até encerrar essa nossa conversa aqui, né? Porque essa nota dessa minha Bíblia de estudo já disse praticamente tudo, literalmente. Que sem o silêncio nós não conseguimos ouvir nem o nosso coração, não conseguimos ouvir a nossa mente, não conseguimos ouvir o nosso próprio eu, não conseguimos ouvir o que o nosso corpo físico está falando, né? Não conseguimos ouvir o que a nossa mente está pensando, o que o nosso emocional está falando em relação, de você parar para pensar, de você parar para refletir, de você parar para ouvir o seu coração, ouvir a sua mente. Opa, o que a minha mente está falando? O que o meu coração está falando? E a gente não consegue parar nem para ouvir nós mesmos, nem para ouvir o nosso eu. Não estamos conseguindo ouvir o que o nosso eu está falando. Se eu estou bem ou não estou bem, se o meu emocional está bom ou não está, se minha mente está bem ou não está bem, se a minha saúde está boa ou não está boa, se o meu corpo, né, o que o meu corpo está falando. Você já parou para pensar isso? Que o nosso corpo fala com a gente. Então você já parou para pensar nisso? O que o seu corpo está falando? O seu corpo, ele fala de como está a sua saúde, se a sua saúde está boa. O seu corpo fala se você está tendo uma boa digestão, se você está tendo uma boa alimentação. O seu corpo vai falar: opa, eu não estou bem, aquilo que você está me alimentando não está fazendo bem para mim. O seu corpo vai falar isso através de dores, através de fadiga, de cansaço excessivo, de ansiedade, porque o excesso de comida e o excesso de uma comida industrializada, de um alimento ruim, inflamatório, sem nutrição nenhuma, ele adoece o nosso corpo.
Então você já parou para pensar que você precisa parar para ouvir o seu corpo? O que o seu corpo está falando da sua saúde? Então, nós não estamos parando para isso, porque é muitos afazeres, é muito barulho, é muita correria. E a gente que se dispõe a viver isso, a essa correria, a esse barulho, nessa vida frenética, a gente que se dispõe a viver isso, não é culpa de ninguém, não é culpa do próximo, não é culpa do seu marido, da sua esposa, não é culpa de Deus, é culpa nossa mesmo, porque a gente se deixa ser levado pela cobrança deste mundo, pela autoimposição deste mundo, porque você precisa ser, você precisa ter, você precisa estar assim, assado, você precisa ser grande, você precisa... Não! O que Deus quer de você? Pense nisso. Não viva conforme os padrões deste mundo, mas renove a tua mente em Cristo Jesus, para que possamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus não quer que vivamos nessa correria, nessa loucura toda. Então, pare para ouvir. A gente não para ouvir nosso corpo. A gente não para ouvir os nossos sentimentos. Para um tempo, opa, deixa eu parar aqui. Deixa eu dar esse silêncio aqui. Deixa eu ficar agora aqui em silêncio. Silenciar tudo, todas as vozes externas, para ouvir os meus sentimentos. O que eu tô ouvindo? Como que estão os meus sentimentos? Peraí, esse sentimento aqui não tá legal. Eu tô com um sentimento de amargura, de ódio, de rancor. Eu tô com um sentimento de frustração. Eu tô com um sentimento de raiva, de ira. Pare para ouvir os teus sentimentos. Entende? E a gente não para ouvir. Na verdade, a gente nunca parou para pensar. Nunca parou para pensar em ouvir os nossos sentimentos. Entende? Então é importante a gente ouvir os nossos sentimentos. E a gente não está conseguindo ouvir os nossos sentimentos. Pare para ouvir o que você está pensando. Pare para ouvir o que você está pensando. É muito importante você estar atento ao que você está pensando. Que pensamentos são esses? Da onde que tá vindo esses pensamentos? Opa, esses pensamentos não são meus. Esses pensamentos não vêm de Deus. Esses pensamentos não coincidem com a palavra de Deus, não coincidem com o que a palavra de Deus diz. Pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos negativos, pensamentos de autodestruição, pensamentos de fazer maldade para com o próximo, pensamentos ruins para com teu irmão, pensamentos, sabe, cabulosos, assim, pensamentos impuros, pensamentos que você fala assim, meu Deus, de onde estavam esses pensamentos? E se a gente não para ouvir os nossos pensamentos, a gente vai aceitando todos os pensamentos que estão vindo diante de nós. E aí, esses pensamentos acabam vindo pro nosso coração. Quando esse pensamento você pensou, ele desce pro coração. Se você não parar para ouvir esse pensamento, você vai aceitando ele. Ele vai descer pro seu coração. Quando ele desce pro seu coração, esse pensamento, que era só pensamento, ele começa a virar palavras. Ele começa a sair da sua boca. A palavra, Jesus nos diz, a gente só fala daquilo que o nosso coração tá cheio. Mas para vir para o coração, primeiro ele nasce aqui nos pensamentos. Então pare para ouvir os seus pensamentos. E tudo isso que eu estou falando, de você parar para ouvir os seus pensamentos, os seus sentimentos, ouvir o seu coração, ouvir o seu corpo, tudo isso reflete para você ouvir a Deus. Tudo isso vai te direcionar para ouvir a voz de Deus. Vai te dar o discernimento de discernir qual que é a tua voz,
qual que é a voz dos seus pensamentos, a voz dos seus sentimentos, a voz do seu corpo, a voz do coração de Deus, a voz de Deus. Quando esses 3 elementos estão cheios de barulhos, cheios de ruídos, você não consegue ouvir a voz de Deus. Então, se a gente não consegue ouvir a nós mesmos, como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Porque Deus habita em nós através do teu Espírito. Está aqui dentro de nós, está aqui dentro de nós. Nós não vamos conseguir ouvir se a gente não parar para ouvir, se a gente não silenciar as vozes da nossa carne, as vozes do nosso eu, as vozes da nossa alma, entende? Então são 2 vozes, 3 vozes que nós precisamos silenciar para ouvir a voz de Deus. Primeiro, a voz do mundo. As vozes externas, são muitos barulhos, são muitos ruídos, sabe? É o tempo todo celular, é música, é vídeo, é TV, é filme, é série, é vídeos de redes sociais, é fulano, é ciclano falando no seu ouvido e você aceitando tudo que estão falando pra você. O mundo está muito barulhento. Como diz aqui na nota da minha Bíblia de estudo, vivemos num mundo barulhento, cheio de ruídos. E precisamos parar e silenciar essas vozes, silenciar esse mundo barulhento, silenciar esses ruídos. O tempo todo estamos cheios de coisas para ouvir, cheios de coisas querendo a nossa atenção. Muitos barulhos estão disputando pelo nosso ouvido, para que nós o ouvimos. Então, é muitos barulhos. Você entra ali, por exemplo, nas redes sociais, você vai passando, milhares, milhões, bilhões, sei lá quantos, são muitos vídeos, e são infinitos, vídeos infinitos. E cada vídeo que você vai vendo ali tem um som diferente. Vai ser você passa um vídeo, tem um tipo de música. Você passa outro vídeo, tem outro tipo de música. Ou você passa outro vídeo, é alguém falando alguma coisa, um outro assunto. Você passa outro vídeo, é um outro assunto, é um meme. É pessoas o tempo todo falando do seu curso, vendendo o seu produto. E ali são várias e várias vozes que vão entrando dentro de você e vai ali te enchendo de ruídos. E essas vozes, esses vídeos, essas coisas estão disputando a tua audição, disputando a sua atenção. Aí sai do celular, vai pra TV, vai pro YouTube, por exemplo. Você está aqui me assistindo, me ouvindo no YouTube. Mas às vezes a gente entra aqui no YouTube também, se bem que o YouTube é uma plataforma que eu não considero tanto uma rede social, que aqui você consegue entrar com mais, você entra aqui com intencionalidade, você entra aqui para ouvir algo específico, para você se aprofundar. Aqui no YouTube são conteúdos de aprofundamento, são conteúdos para aqueles que realmente querem ter um crescimento espiritual, ter um desenvolvimento pessoal, né? Crescer mesmo, aprender. Então o YouTube é para quem quer aprender. Mas você precisa estar atento, porque aqui também tem várias vozes, vários barulhos, não vozes, vários barulhos disputando a tua audição, disputando para você ouvir. Então, são vários vídeos, dentro desses vídeos são vários anúncios. Então, essas são os exemplos de vozes do mundo, que é uma das vozes que nós temos que buscar silenciar, buscar equilibrar essas vozes, porque de fato é meio que difícil, não vou dizer impossível, mas é difícil a gente silenciar 100% essa voz, entende? Mas a gente buscar estratégias para ouvir menos essas vozes e chegar até um ponto de ouvir essas vozes só de forma intencional, entende o que eu quero dizer? De você ser intencional para ouvir essas vozes, você entrando nas redes sociais de forma intencional. Hoje eu vou entrar aqui agora no YouTube para ouvir uma pregação, para eu ouvir um ensinamento, para eu ouvir um ensino bíblico, entendeu? Você entrar de forma intencional, porque ali você vai estar alimentando o teu espírito, você entrando para ouvir essas coisas. E não perder o seu tempo com fofoca,
com notícias ruins, porque as notícias ruins estão aí e elas não param. Eu sempre falo, daqui pra frente é só pra trás, né? Então daqui pra frente é só notícias ruins. E você não pode alimentar o seu espírito, já não basta ser muitos barulhos e você ainda deixar que esses barulhos sejam ruins pro teu espírito, ruim pra tua alma. Entende? E nós temos a segunda voz, que é a voz do inimigo, que é a voz de Satanás, que está o tempo todo a derredor como um leão, buscando a quem devorar. Satanás, o tempo todo, está jogando setas na nossa mente. O tempo todo jogando vozes na nossa mente de forma sutil. Que às vezes a gente pensa que vem de nós mesmos. Nossa, mas não, esse pensamento nem imagina que é Satanás. Porque ele vai jogar pensamentos que condizem com a nossa carne, com o nosso caráter adâmico, entende? E muitas vezes a gente vai pensar que é de nós mesmos e por isso que a gente pega e acaba aceitando essa voz, essa mentira, muita mentira, uma voz que vem dizendo em primeira pessoa: ai, eu não vou dar conta de fazer isso. Ai, eu não consigo fazer isso. Ai, que medo. Nossa, mas eu sou tão burra. Nossa, mas eu sou tão incompetente. Nossa, mas realmente eu sou pecadora. Deus não me ama. Nossa, eu pequei de novo. Meu Deus, Senhor, eu tenho até vergonha de chegar agora para Deus e pedir perdão de novo, porque eu já fiz isso tantas vezes. Ele não vai me perdoar. Aí vem essas mentirinhas de Satanás que parece que é a gente que tá pensando. Você entende? Parece que é uma voz que vem de nós mesmos. Por isso que eu disse, né? É importante a gente ouvir a voz do nosso corpo, das nossas emoções que tá na alma e dos nossos pensamentos. Aquilo que a gente está pensando. Para discernir se realmente é eu que estou pensando ou se é mentira de Satanás. Então, quando vem pensamentos dizendo que Deus não vai me perdoar, que eu sou mesmo uma pecadora, que eu já pequei tantas vezes que Deus não vai me perdoar, ai, porque eu sou uma burra, ai, não é isso que a palavra diz sobre você. Então, quando vem esses pensamentos que não condizem com a palavra do Senhor, por isso que nós temos que engolir isso aqui. Nós temos que nos encher da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus para saber o que é mentira, o que é verdade. Para a gente discernir essas mentiras de Satanás na nossa mente. Entende? Como que Jesus lá no deserto, Satanás estava lá tentando ele com a própria palavra de Deus, distorcendo a palavra do Senhor. Mas Jesus conhecia a palavra de Deus. Jesus sabia. E Jesus só dizia: está escrito, está escrito, está escrito. Então, quando vem uma mentira de Satanás na tua mente, ai, porque Deus não me ama e eu sou pecadora, Ele não vai me perdoar. Não, peraí, isso aqui é mentira de Satanás. Está escrito que Deus me amou de tal maneira que deu teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. E eu creio em Jesus, então Deus me ama. E eu amo Deus. Então se eu amo Deus, é porque Deus me ama. Porque nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entende? Então pronto, tá aí, mentira de Satanás. Aí você rebate a mentira de Satanás. Está escrito, como Jesus fez. Mas Jesus fez porque Jesus conhecia a palavra de Deus. Então, para você rebater as mentiras de Satanás, você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa se encher, ter isso aqui enraizado dentro de você. Entende? Da sua mente, do seu coração. E você praticar a palavra do Senhor. Pra gente silenciar a voz de Satanás com a verdade, com a palavra de Deus. Amém? E a terceira voz que nós precisamos silenciar é a voz do nosso próprio eu. É a voz da nossa carne. É a voz da nossa alma. Sabe? É aquela voz que fica o tempo, que não para. Desde o momento que a gente acorda. Gente, eu acho incrível.
Eu acordo de madrugada, abrindo um parêntese aqui, mas tem a ver com, né, sobre essa voz do nosso eu. Eu acordo de madrugada pra ir no banheiro, tipo assim, acabei de despertar. Quando eu acabo de despertar, já vem um trilhão de pensamentos na minha mente, sabe? A minha mente acelerada. Eu só acordei pra fazer xixi, eu já vou voltar pra dormir, minha mente já tá ligada no 12. Vários pensamentos, vários barulhos, vários ruídos. E aí quando eu volto pra dormir, eu demoro a pegar no sono de novo, porque minha mente não para. Entende? Essa voz do nosso próprio eu. A voz do nosso próprio eu, por exemplo, é aquela que fica assim. Eu tenho que fazer isso. Não, tal horário eu tenho que ir isso. Eu tenho que lavar a louça. Depois de lavar a louça eu vou fazer isso. Cara, você nem tomou café da manhã ainda, nossa mente já tá pensando à noite. O que eu vou fazer de janta à noite? Essa voz ansiosa de dentro de nós, esse imediatismo, essa compulsão dentro de nós, esse aceleramento dentro de nós. Porque eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer isso não vai dar certo. Não, peraí, eu preciso comprar isso, eu preciso... É tanta coisa. Eu passo por isso muito. Estou estudando para planejar o meu dia, escrever. Eu tenho aprendido, eu vi um vídeo esses dias, ouvi um podcast esses dias falando sobre a produtividade. Não lembro onde foi que eu ouvi. Mas, aliás, minto, agora eu lembrei. Eu ouvi no curso que eu investi de uma médica endocrinologista, que ali ela passa para nós estudos sobre várias áreas. Por exemplo, ela passa um estudo sobre módulo sobre o intestino, um módulo sobre o fígado, um módulo sobre tireoide, um módulo sobre saúde mental. Aí nesse módulo sobre saúde mental, ela fala que quando nós anotamos antes de dormir, né, anotamos aquilo que a gente vai fazer, seja a pequena coisa, tipo assim, eu tenho que comprar tal coisa amanhã, anota, tenho que isso. Quando a gente faz isso, sai da nossa mente e fica ali no caderno, o nosso cérebro, ele para de gastar tanta energia pensando demais, porque você já anotou o que você precisa fazer. Então o seu cérebro vai descansar, entende? E eu tô estudando, estou tentando, né? Estou me esforçando ao máximo, e não é de hoje que eu tento colocar em prática uma organização semanal, uma organização diária, sabe? De tudo que eu preciso fazer, de tudo que eu tenho que fazer, desde ir no mercado, desde o que comprar, sabe? Das tarefas mesmo, são as pequenas tarefas do dia a dia, que elas nos sobrecarregam a nossa mente. E essa voz dentro de nós, essa voz do nosso eu, que fica o tempo todo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, se eu não fizer isso, não sei o que, muitas coisas ao mesmo tempo, pensando, aceleradamente. E aí a gente não consegue ouvir a voz de Deus, nos atrapalha, nosso próprio eu atrapalha ouvir a voz de Deus. E precisamos buscar estratégias, aprender a como silenciar o nosso eu, a silenciar a nossa mente. Então, essa parte, né, de planejar a semana, fazer um checklist de tarefas, de coisas que vai fazer no dia a dia, isso já ajuda muito a desacelerar a nossa mente, silenciar a nossa mente. Já ajuda muito. Então é uma das estratégias que eu tenho buscado, né, que eu estou aos poucos colocando em prática, porque não é do dia pra noite. Você não tem o hábito de planejar sua semana, de anotar o seu checklist, então não vai ser do dia pra noite que você vai deixar isso 100% redondo. E era algo que eu me cobrava muito, porque eu achava que eu já tinha que estar ali perfeita, todos os dias conseguir planejar meu dia, É um processo, sabe? O Espírito Santo tem me ensinado. Jéssica, filha, é um processo. Você não vai conseguir fazer do dia para a noite algo que você passou a sua vida inteira sem fazer. Você vai aos poucos colocando em prática, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. O importante é você continuar, você persistir, você não parar, estar sempre buscando evoluir naquilo que você está se propondo a fazer. É você ter disciplina, porque é através da disciplina
que se torna um hábito. Então eu vou tendo a disciplina de todo domingo sentar pelo menos 1 hora, nem que eu não consiga anotar tudo, porque é o que está acontecendo. Eu não estou conseguindo anotar tudo no domingo, né? Porque eu ainda estou perdida, estou me organizando nas anotações, de qual formato anotar, se vai dar certo para mim no aplicativo, ou se vai dar certo para mim no caderno. Então eu estou assim, me adaptando em qual forma melhor para eu anotar. E então eu estou pegando o hábito de todo domingo pelo menos sentar 1 hora para planejar a semana, alinhar a minha semana. Nem que eu não consiga fazer tudo, mas vai se tornando um hábito. Quando se torna um hábito, você vai aperfeiçoando. Só que nós precisamos fazer. E a disciplina é fazer aquilo mesmo sem vontade. A disciplina é você fazer sabendo que aquilo ali no futuro vai gerar grandes e bons frutos para a tua vida, para o teu crescimento espiritual, para o teu desenvolvimento como pessoa, para o crescimento do teu lar, da tua família. Não, eu preciso fazer isso porque vai gerar muitos bons frutos dentro da minha casa, dentro do meu lar, para com a minha família, para o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas. Então eu preciso fazer isso. Não é fazer aquilo que a gente quer, que a nossa carne quer. Fazer o que a nossa carne quer, o que nosso próprio eu quer, não gera crescimento nenhum. Nos faz andar para trás, nos deixa estagnado, nos deixa paralisado, nos impede de evoluir. Então quando você entende isso, você fala, não, eu não aceito, Senhor, eu não aceito ficar nessa mesmice, eu não aceito ficar estagnada, eu não aceito ceder os desejos da minha carne. Não, carne, você não manda em mim. Você não manda em mim, carne. Repreende a sua carne. Mortifica a tua carne. Então, uma das estratégias para silenciar o nosso eu, a nossa carne, é o jejum. Entende? É o jejum espiritual. É o jejum de você se consagrar ao Senhor, de você se humilhar a Deus, de você mortificar a tua carne. O quanto que o jejum, ele nos traz mais clareza mental. O jejum, ele silencia demais a nossa carne. O jejum silencia demais o nosso eu. Também silencia as vozes do mundo e as vozes de Satanás. Porque você não só durante o jejum, claro, né? Mas sempre, todos os dias, diariamente, nós precisamos nos encher da palavra do Senhor. Mas durante o jejum você para de alimentar a sua carne para alimentar o teu espírito, para ouvir mais a voz de Deus. Entende? Por isso que é importante, durante o jejum, a gente ter muito cuidado com as distrações, muito cuidado com os entretenimento, com as redes sociais, entende? Eu mesma estou vivendo agora um período de afastamento das redes sociais, né? Eu excluí os aplicativos do meu celular das redes sociais, o único que eu deixo é o YouTube, até por conta do canal, que eu trago os vídeos aqui para vocês, e por conta dos ensinamentos, dos podcasts que eu tenho ouvido, das pregações, dos estudos, dos ensinamentos para o meu crescimento espiritual, meu desenvolvimento pessoal também. Então eu sempre estou ouvindo o YouTube para estudos, para aprofundamento, para crescimento mesmo. Mas as redes sociais, elas têm um poder extremamente gigantesco para nos distrair, para nos intoxicar de forma grande, que a gente não consegue nem ouvir nós mesmos, por conta de tanto que a gente está com aquele excesso ali das redes sociais, de tela o tempo todo. Então, o Espírito Santo me levou a avaliar, a analisar o meu tempo ali com as redes sociais, porque o que acontece? Quando não é a primeira vez que eu tiro esse período de afastamento, mas já é a segunda vez, na verdade a terceira vez. Eu já fiz até alguns vídeos sobre isso aqui, eu vou deixar linkado aqui pra vocês, mas esse não, eu vou fazer um outro vídeo pra vocês, compartilhando aqui com vocês este meu afastamento, do porquê do afastamento, a importância do afastamento das redes sociais,
da gente discernir a hora que a gente precisa se afastar para ouvirmos mais a voz de Deus, para buscarmos mais as coisas do Senhor. E eu quero trazer para vocês o como que eu estou fazendo, né? O quanto que isso tem me ajudado muito, o quanto que tá assim me trazendo muito despertamento. Então, o afastamento das redes sociais, quando eu vejo o momento, quando que eu vejo que é o momento de eu me afastar? Quando eu estou demais nas redes sociais. Quando o tempo todo eu pego meu celular e abro as redes sociais sem nada pra fazer. Sabe quando você quer comer alguma coisa diferente? Você abre a geladeira o tempo todo procurando alguma coisa diferente. Você sabe que não tem nada de diferente na geladeira. O que tem lá é arroz, feijão, é água. Você sabe que não tem nada de diferente na sua geladeira pra você comer, mas mesmo assim você vai lá e abre. Toda hora você vai lá, aí abre, fica olhando, não tem nada, fecha. Aí daqui a pouco você vai lá de novo, abre, olha, fecha, não tem nada. Então, basicamente, quando você vê que você está assim, entrando na rede social, sem um propósito, sem um objetivo, você precisa se afastar porque ela está te consumindo, ela está te escravizando. Então foi isso que eu discerni, que o Espírito Santo me trouxe esse discernimento. E estava me atrapalhando muito ouvir a voz do Senhor, muito buscar as coisas do Senhor, muito nos meus estudos da palavra, e muita coisa, na minha vida social, na minha vida familiar, e muitas coisas. Então não que eu não deixo de acessar, né, de vez em quando eu entro de forma intencional, só que eu entro pelo computador, eu não entro mais pelo celular. Então isso assim, até quando que vai ficar assim, Jéssica? Não sei quando que eu vou instalar o aplicativo novamente no meu celular. Então, quando eu preciso olhar alguma coisa, ver algum perfil de alguém que eu gosto de ver o conteúdo, ver o perfil de alguém, sabe, que eu gosto, aí eu entro pelo computador e fico aqui 10, 15 minutos, bem rápido, porque pelo computador é chato olhar, né? Não é mais gostoso olhar pelo celular, então você entra ali, faz o que precisa fazer e sai. Então é assim que eu estou fazendo, entende? Eu posso instalar o aplicativo para postar algum conteúdo específico, desinstalar novamente para não acessar. Então assim, quando eu vou instalar o aplicativo novamente, não sei. Não tem um tempo. O tempo vai ser quando eu realmente me sentir segura, que não vai me prejudicar. Que eu não quero, eu falo pro Senhor, Senhor, eu não quero nada, eu não quero, me ajude a me afastar daquilo que me afasta de Ti, entende? Então, as redes sociais nos afastam do Senhor, nos impede de ouvir demais a voz de Deus, e nós temos que estar atento a isso, a essas vozes que têm nos impedido de ouvir a voz do Senhor. Então, precisamos tirar o nosso tempo de silêncio com Deus, para ouvirmos a voz do Senhor, ouvirmos o direcionamento do Senhor. Sem o silêncio não tem como a gente ouvir o direcionamento de Deus, ouvir qual que é a vontade dele para nós, qual que é o caminho que ele quer que nós percorremos, qual que é a decisão que ele quer que nós tomemos em relação a alguma coisa, alguma situação, alguma demanda da nossa vida. Entende? Então, se nós queremos estar debaixo do direcionamento do Senhor, debaixo da vontade do Senhor, se nós queremos ser guiados por Deus, nós precisamos silenciar nossa alma, silenciar estas vozes do mundo, essas vozes do inimigo, as vozes do nosso eu, para ouvirmos a voz do Senhor. As vozes do mundo, que são os entretenimentos, as redes sociais, a estratégia seria essa da qual eu estou fazendo. Você se afastar, você se renunciar, se abster das redes sociais. Se você não trabalha com as redes sociais, se você não ganha o seu ganha-pão com as redes sociais quando eu falo, Instagram, TikTok, Kawaii parece, né? Tem Kawaii também. Se você não é uma pessoa que depende financeiramente dessas redes sociais, não tem por que você insistir em continuar com esse aplicativo instalado no seu celular. Porque você vai, qualquer momento, todo segundo você está abrindo ali a bênção desses aplicativos.
sem nada para fazer, você entra ali do nada. Você para no semáforo, você já entra no celular, já entra nas redes sociais. O seu intervalo, o seu horário de almoço, tá almoçando com o celular vendo vídeo. Eu falo isso porque eu faço. Eu faço isso, gente. Então, se você tá na academia, no intervalo do seu treino, você tá ali no celular. Aí você perde a noção de tempo, já passou, já deve ter terminado a série, você ainda tá ali no celular. Você está jantando com a tua família, você está tomando café com suas amigas, com amigo, você tá ali no celular. Você tá no seu momento de devocional, de ler a palavra, seu momento com Deus. Quando você vê, você parou de ler a Bíblia e tá ali no seu celular. Entende? Então, se você não ganha dinheiro, se esse não é o seu ganha-pão, se abstenha, renuncie, sabe? E se encha com as coisas do alto, se encha com as coisas de Deus, se encha com a palavra, se encha de louvor, de adoração, se encha do Espírito, esvazie-se, se esvazie das coisas deste mundo e se encha do Espírito. Silencie as vozes do mundo para ouvir a voz de Deus. Desative os aplicativos do seu celular. E quando você quiser tirar um momento de entretenimento, entra pelo computador ou entra pelo Google, pelo navegador do seu celular, mas não deixa o bendito do aplicativo da rede social instalado no seu celular. Remova tudo aquilo que te impede de ouvir a voz de Deus. Entende? Sobre série, sobre TV. Assista série, assista TV de forma intencional, de forma estratégica, de forma esporádica. Não, eu vou tirar o domingo, eu vou tirar um domingo à tarde, um sábado à noite para assistir filme, assistir série com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido. Durante a semana, se eu for assistir série, vou assistir somente uma temporada e já vou dormir, porque normalmente a gente quer assistir a série a noite inteira, né? Se deixar, vai dormir 2, 3 horas da manhã assistindo série. Ou quando não é série, dorme 2, 3 horas da manhã vendo vídeo no celular, porque eu já fiz isso muito. Aí quando acorda, a primeira coisa que faz, pega e vai olhar a rede social, em vez de orar e ler a Bíblia. Já acorda mexendo no celular. Isso é muito sério, gente, isso é muito sério. Isso nos impede muito de ouvir a voz do Senhor e está aí para isso. Porque nós não temos domínio próprio. Nós não temos domínio próprio. O domínio próprio vem do Espírito Santo. E para nós termos esse fruto do Espírito Santo, para termos o fruto do Espírito Santo, precisamos esvaziar de nós mesmos. Silenciar as vozes externas, as vozes do mundo, as vozes de nós mesmos, para nos encher do Espírito Santo. Então, uma coisa depende da outra. Para ouvir a voz de Deus, você precisa silenciar as vozes do mundo. Não tem como você ouvir a voz de Deus ouvindo a voz do mundo, é um ou é outro. Não tem como. Nós precisamos ter equilíbrio, ter o domínio próprio. Para ter o domínio próprio, tem que se encher do Espírito Santo. E para se encher do Espírito Santo, tem que renunciar o entretenimento. Tem que renunciar às vozes do mundo. Tem que silenciar as vozes do mundo. Entende? Aí você passa a ter, você se enche do Espírito Santo, passa a ter domínio próprio. E aí volta a consumir o entretenimento, mas com domínio próprio. De forma equilibrada, sem que aquilo te consuma, sem que aquilo te escravize. Porque o problema não está no celular, nas redes sociais. O problema está em nós, o problema está na nossa carne, que não tem domínio próprio. Porque a obra da nossa carne, ela que está lá em Gálatas 5, a obra da nossa carne é ira, ódio, glutonaria, falta de domínio próprio, inimizade, raiva e muitos outros. Está lá em Gálatas 5, depois você lê. Aí você vai ler o fruto do Espírito Santo: amor, paz, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade, amor, alegria, paz. Entende por que a gente tem que se encher do Espírito Santo? Para que o fruto do Espírito Santo reine em nós. Entendeu? Porque a gente precisa silenciar essas vozes e encher do Espírito Santo para que o fruto do Espírito Santo comande em nós, reine em nós.
e não que a carne reine, porque a obra da carne são essas. Tudo que não agrada a Deus, entende? E para colocarmos em prática isso, precisamos ser intencional, fazer de propósito, precisamos de disciplina, não esperar vontade, não esperar o nosso querer, porque a nossa carne não vai querer, ela vai gritar, ela vai espernear, ela vai chorar e vai vir levante do inferno para nos impedir, para nos atrapalhar, entende? De silenciar essas vozes. Mas você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso, porque o mundo está cada vez mais barulhento, o mundo está cada vez mais nos entupindo de entretenimento, de distrações, de ruídos, de barulhos, de sons, muitos sons, e nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para isso. Sabe qual que é a forma ideal, a forma que realmente Deus nos criou para viver? É de uma forma com leveza, é de uma forma plena, com plenitude, é de uma forma assim, sublime, com mansidão, com leveza, sem cobrança, sem barulho, sem multidões, sem invasões do nosso eu, do nosso ser. Deus nos criou para viver uma vida plena, entende? E Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E silenciar as vozes contrárias da voz de Deus é vida em abundância. É a vida que Jesus, que Deus quer que nós tenhamos. Ele quer que a gente tenha uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. Mas para isso Ele precisa nos direcionar. Ele precisa falar para nós: filha, você precisa fazer essa escolha. Filho, essa escolha que você vai fazer, ela vai te gerar consequências no futuro. Faz desse jeito que eu estou te falando, que eu estou te direcionando, porque vai ser muito melhor. Mas se a gente não está ouvindo isso, como que a gente vai fazer? A gente vai acabar fazendo a escolha errada se a gente não está ouvindo o direcionamento do Senhor. Isso é muito sério. E às vezes eu imagino Deus olhando para nós, Deus falando para nós, Deus falando com a gente. E aí Ele balança a cabeça: oh meu Deus. Ele falando: oh meu Deus, oh meu eu, oh meu eu. Eu imagino Ele balançando a cabeça e falando assim: oh meu eu, a minha filha não tá me ouvindo, minha filha tá indo pro caminho errado. Tem muitos barulhos impedindo a minha voz de chegar ao coração dela. Tem muitos barulhos. Minha filha não está me ouvindo, meu filho não está me ouvindo. Sabe quando você fala com alguém e a pessoa não te ouve? Às vezes a pessoa não te ouve porque tá no celular, tá fazendo alguma outra coisa, tá na TV, né? Ela tá ouvindo outros barulhos, outras vozes. E aí você tá falando algo importante, ela não tá te ouvindo. Você não fica chateada? Você não fica assim: nossa, eu tô falando algo tão importante pro benefício dele, pro benefício dela, pro crescimento dela, para ajudar ela, mas ela está preferindo ouvir a outra voz, a voz desse celular, a voz dessa TV, do que ouvir a minha voz. Você não fica triste, você não fica chateado, você não fica se sentindo rejeitado, sabe? Então eu imagino que Deus se sente assim. Deus fica triste porque Ele tem o melhor para nós e nós não estamos ouvindo a voz dele, nos direcionando para o melhor que Ele tem para nós, por conta que a gente está deixando o barulho nos atrapalhar, deixando o barulho nos guiar e não a voz dele nos guiar, entende? Então é isso que o Senhor colocou no meu coração, para que nós conversássemos sobre isso, para que nós pudéssemos parar e refletir sobre isso, para que nós venhamos a pedir a ajuda do Espírito Santo para colocar isso em prática, para Ele nos ajudar a silenciar essas vozes. Espírito Santo, me ajude, entende? O Espírito Santo vai te ajudar, mas para o Espírito Santo te ajudar, você precisa dar o passo, você precisa fazer.
Porque o Espírito Santo ele não vai te ajudar. Como que você vai receber ajuda em algo se você não está fazendo aquele algo? Então você só recebe ajuda daquilo que você está praticando, daquilo que você está fazendo. Ah, me ajuda a fazer isso? Como que eu vou te ajudar a fazer isso se você não está fazendo isso? Você vai querer que eu faça sozinha? Entende? Então, para nós recebermos a ajuda do Espírito Santo, nós precisamos estar fazendo. Precisamos colocar em prática, dar o primeiro passo. É no processo que Ele nos ensina, é no processo que Ele nos capacita, é no processo que Ele vai nos direcionando, que Ele vai nos guiando, nos disciplinando, entende? Então você tem que tomar a decisão. A partir de hoje eu vou remover os aplicativos das redes sociais do meu celular para buscar ler mais a Bíblia. Em vez a 1 hora, 2 horas que eu gasto vendo vídeos, eu vou ler a Bíblia. Nessa 1 hora que eu gasto vendo vídeos, eu vou ouvir pregação. Nessa 1 hora que eu gasto ouvindo vídeos, eu vou ouvir um louvor. Eu vou ficar 1 hora adorando o Senhor. Seja intencional, faça de propósito. Não, eu vou fazer de propósito, porque eu não quero mais não ouvir a voz do Senhor. Desejo ouvir a voz de Deus. Desejo ouvir a voz do Senhor. Amém? E é isso que o Senhor falou ao meu coração para a gente conversar sobre isso. E que em nome de Jesus o Senhor venha derramar em nós mais e mais da Tua graça, para que venhamos a lutar, a vencer essa batalha, porque é uma batalha. É uma batalha que nós estamos lutando diariamente e nós precisamos buscar força no Senhor em oração, em jejum, em palavra, para que nós vençamos essa batalha, entende? Nós não é nós que vamos vencer a batalha, né? Corrigindo. Quem vence essa batalha por nós é o Senhor. E nós temos que fazer somente o nosso papel, que é adorar, que é louvar, que é orar, que é meditar na palavra, que é adorar, que é jejuar. Nós temos que fazer a nossa parte, porque o Senhor faz o resto. O Senhor faz a parte mais difícil, que é derrubar o inimigo, que é nos defender, que é vencer as nossas lutas, vencer as nossas batalhas. Nós só temos que nos encher dele, só temos que buscá-lo, E é isso que o Senhor colocou no meu coração e espero que tenha feito sentido para você, que o Senhor tenha ministrado no seu coração através dessa nossa conversa. E chegamos ao final dessa conversa, fico muito feliz de você estar comigo aqui até o final, viu? Sinal que Deus ministrou no seu coração, que o Senhor te trouxe aqui, né? Você não está aqui por acaso, há sempre um propósito do Senhor na nossa vida, né? Até com os vídeos, sim, é com os vídeos, porque o Senhor tem colocado muitos dos teus servos e servas para estar aqui, compartilhando palavras da verdade, entende? E nós precisamos ter discernimento, viu? Mas também tem muitas pessoas aqui que estão sendo usadas pelo inimigo para nos enganar. Então precisamos buscar discernimento no Senhor de qual realmente vídeo que a gente precisa estar assistindo, de realmente o vídeo que a gente precisa estar ouvindo, que realmente vem do coração do Senhor para falar conosco. Porque tem muitos vídeos aí, gente, que as pessoas, sabe, estão aqui somente para querer engajamento, somente para querer crescer e acaba fazendo coisas que não condiz com a palavra do Senhor, acaba fazendo coisas que enganam as pessoas, que ludibria as pessoas, e a gente precisa ter discernimento nisso, né? Então, assim, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê discernimento também em qual vídeo, em qual pessoa a gente tem que acompanhar, qual vídeo a gente tem que assistir, né? Que o Senhor coloque realmente vídeos, porque vídeos para nós ouvirmos, para nós assistirmos, que vem do coração dele e que não vem do coração do homem, que não vem do próprio intelecto do homem, mas que vem do coração do Senhor para o nosso. Amém? Muito obrigada por estar aqui, é uma honra estar aqui conversando com você, compartilhando aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração para nós, e espero que tenha edificado a tua vida, que tenha falado ao teu coração. Amém? Um grande beijo, Deus abençoe tua casa, tua família, e até a nossa próxima conversa. Beijo, fica com Deus.